Boa tarde. Oi, oi, Gui. Terra Verde entrando. Bastante gente já entrando aqui. Marcos, querido, que me segue, prestigia, sempre acompanha, manda mensagens lindas, né? Em relação ao meu trabalho. Meu convidado também já está entrando aqui. Daqui a pouquinho eu envio o convite então para ele. Bom, gente, hoje quinta-feira, dia 21 de maio, tá fazendo um mês que eu iniciei aqui no meu Instagram as lives, todas elas com foco, é claro, no agronegócio, que é o setor que eu acompanho, que eu atuo, né, como jornalista. Já são 18 anos cobrindo o agronegócio, um setor que de fato eu amo, eu tenho muito respeito e olha, quem diria que diante dessa pandemia sem precedentes na história da humanidade, as pessoas fossem olhar com outros olhos para as redes sociais, para a internet, para as lives, né? Hoje, esse é o nosso meio de comunicação, de conexão com a família, com os amigos, na parte profissional também, né? Tem as lives que a gente faz para levar informação, para levar conteúdo para vocês. Então, muito obrigada a todos que ao longo desse último mês vem prestigiando as lives. E o bacana das lives é que elas permitem o engajamento, né? Diferente de um programa de televisão que a gente vai lá, liga no canal, acompanha o programa do início ao fim e acabou. Aqui não, aqui você faz a live juntinho com a gente, mandando perguntas, comentários, tirando dúvidas, enviando emojis, né? Acenando, fazendo joinha, enfim. Fiquem sempre muito à vontade e hoje o tema é complexo, então eu conto com vocês ao longo dessa transmissão ao vivo, onde vamos falar sobre o melhoramento genético da raça Brahman no Brasil. E para isso eu tenho um convidado assim super especial, pessoa querida, respeitada no meio, entende muito de pecuária, de agro, ele é zootecnista, é juiz e é o diretor, o criador da Brasil com Z, William Cury Filho. Mandar aqui o convite para o William. Opa! Brasil com Z, já enviei o convite, vamos aguardar eles entrarem. Acho que já foi. William, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Hoje eu não quero perder tempo e eu já vou começar de cara com uma perguntinha para você. Você que está aí na sede da Brasil com Z, em Jaboticabal, no interior de São Paulo, essa empresa que desde 2004 vem prestando aí serviços para pecuaristas, não apenas do Brasil não, gente, é do exterior, tem de vários países aí, mundo afora, que o William também vem mostrando o seu trabalho, né? Olha, William, a gente sabe que na busca por uma pecuária cada vez mais eficiente, produtiva e rentável, o melhoramento genético, ele tem um papel fundamental. É aquilo, é um trabalho que tem começo, que tem meio, mas que não tem fim. A cada geração a gente vê ali os animais, os bezerrinhos nascendo, comprova a evolução, né, do rebanho. E eu queria saber, primeiramente, de um modo geral, qual a avaliação que você faz do melhoramento genético do Brahman, esse zebu mundial, em solo brasileiro ao longo dos últimos 26 anos, William? Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa live, né? Que é um modelo de comunicação que realmente veio para ficar, né? Muito legal, que proporciona, então, uma interação, né? Do público, né? De quem nos assiste. E
E com certeza, né, estamos passando por um momento sem precedentes aí, com relação a essa onda, né, do coronavírus, mas essa é uma modalidade que veio para ficar e com certeza a relação da humanidade com a internet nunca vai ser a mesma pós 2020, Paula. Com certeza. É o ano da pandemia, mas é o ano das lives também aí bombando, né, William? É isso aí, é isso aí. E você já começou, né, com uma pergunta bastante complexa e, na verdade, vai ser o tema de toda a nossa prosa de hoje, para falarmos da raça Brahma, né, do impacto da raça Brahma na pecuária do Brasil. Eu acho que, para isso, a gente tem que nos remetermos um pouco à história até chegarmos no atual momento. E eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Obrigado, Paula. Obrigado à Associação Brasileira de Criadores de Brahma por essa oportunidade. É sempre, para mim, muito prazeroso poder conversar com quem também gosta de pecuária, com quem também se interessa por essa atividade que é a nossa grande paixão, né? Nossa profissão, mas nossa grande paixão. O agro não para, né, William? Não para, Paula, não para. E, na verdade, né, nessa pandemia fica muito claro a força do agronegócio brasileiro. A pecuária, né, uma das atividades importantes dentro do agro. A gente nota que nunca exportamos tanta carne bovina quanto nesses primeiros meses de 2020. Mesmo com a arroba tendo uma desvalorização em dólar, em reais ela continua se mantendo firme, a reposição valorizou em cerca de 22%. Novos mercados, né? China dobrando aí as compras, é só notícias boas diante tantas notícias ruins, pesadas, né? Que a gente vem acompanhando. E eu acho que esse já é um gancho para a gente falar do Brahman, que é uma raça que vem contribuindo para a pecuária e para a produção de carne bovina de qualidade, com segurança alimentar. Uma carne que hoje está presente na mesa de mais de 154 países. É isso aí, Paulinha. Com certeza, com toda essa diversidade, nós vamos sair fortalecidos dessa pandemia. O setor da pecuária de corte no Brasil seguramente sai ainda mais fortalecido. Mas vamos falar de Brahma agora, né? O Fernando Pereira já está conosco aí, o Alex, enfim, tanta gente bacana. Então vamos falar de Brahma. E acho que vamos começar falando um pouquinho da história, né? Da história, do início do Brahma nos Estados Unidos, que isso data do final do século XIX e início do século XX, né? Interessante que o Brahma começou nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que as raças zebuínas adentraram ao Brasil. Então, as importações do continente norte-americano, elas coincidem em termos cronológicos com as importações que o Brasil fez. Porém, enquanto aqui no Brasil nós tínhamos uma grande preocupação em definir as raças, Nelore, Bruzerá, Gir, mais para frente, né, o próprio composto zebuíno do Brasil, lá nos Estados Unidos eles eram mais pragmáticos, eles focaram em seleção de características quantitativas, ou seja, estavam focados em produção e não tão ligados a detalhezinhos no padrão racial. Pois bem, o Brahma foi para os Estados Unidos, revolucionou a pecuária do sul daquele país, né? Principalmente estados como Louisiana e Texas, né? Não é à toa que o Brahma, na verdade, quer dizer um novo ciclo, né, Paula? Um novo ciclo, exatamente. Então, uma nova possibilidade para criadores do sul dos Estados Unidos, pois chegou lá um gado de cupim que começou a desempenhar de forma fantástica, principalmente com relação àquilo que a gente chama de rusticidade, né? Que, na verdade, é a tolerância do zebuíno a ambientes mais restritivos. Não só o menor aporte, né, em termos de qualidade de forragem, enfim, aporte nutricional, como também essa tolerância a ecto e endoparasitas. E da mesma forma como o zebuíno revolucionou a pecuária no Brasil, ele então passou a revolucionar a pecuária do sul dos Estados Unidos.
Só para a gente avançar um pouquinho na história, né? A Associação de Criadores de Brahma dos Estados Unidos foi criada em 1924, né? Coincidindo com uma importação de gado zebuíno do Brasil que tinha origem para o México e de repente foi para os Estados Unidos. E segundo estudiosos da época, como o Dr. Rhodes, disse que essa importação de gado brasileiro veio a dar um ânimo ainda maior para a pecuária do sul dos Estados Unidos com relação à raça Brahma. Isso porque foram animais excepcionais, já muito diferenciados das raças Gir, Gir, Nelore e principalmente Guzerá, que para mim é muito claro a influência da raça Guzerá no perfil do gado Brahma existente hoje no Brasil. Lembrando que o Brahma foi formado nos Estados Unidos, então, a partir de uma importação básica, primeiro de 300 zebuínos, né, vindo da Índia, mais ou menos, das raças chamado aí Nelore, mas na verdade, enfim, Nelore é o grande, pertence a um grande grupo branco-cinza, né? Mas também o Guzerá, o Gir, aí talvez em menos quantidade, o Cangaiã, Taparcari, o Krishnavali também, que é uma raça que quase não veio para o Brasil, acabou indo para os Estados Unidos. E o próprio Sindhi também, creio que veio a colaborar principalmente com o Red Brahma, aí, né? Com o Brahma vermelho, Sindhi, o próprio Gir, né? E nessa importação de 24 do Brasil para lá, né? Era para o México, mas acabou indo uma boa quantidade dessa já para os Estados Unidos. Foi alguma coisa de Indo-Brasil. A gente vê muito influência, principalmente do Gir, um pouco do Brasil e até do Sindhi no Red Brahma. É isso aí. Falando um pouquinho de história, né? Só. Bom, agora podemos ver para um momento mais recente da história do Brahma e talvez início da história do Brahma no Brasil, né? Embora a raça, a partir de performance, acabou sendo disseminada por grande parte do mundo tropical, não é à toa que está a 70 países, né? Mais de 70 países do continente, de todo o globo terrestre. E no Brasil veio um pouco mais tarde, talvez por questões políticas, né, Paula? Mas, enfim, acabou vindo para o Brasil em 1994. E eu me lembro bem, né, porque já estava bastante atuante aí E me lembro muito bem da primeira Exposebu em que o Brahma se apresentou, Paula. Para mim foi muito marcante isso, porque, na verdade, veio apresentar um biotipo, né? Um tipo morfológico que coincidia muito com tudo aquilo que a gente preconizava num animal produtor de carne. Quer dizer, tinha que ser costeludo, tinha que ser grosso, tinha que ter grandes evidências de massas musculares. E aí veio o Brahmão aqui para o Brasil e para mim foi uma referência dentre os zebuínos muito legal, muito coincidente com o tipo que a gente busca, isso para qualquer raça produtora de carne. Olha, William, e você falou, né? Deu aí algumas descrições desse biotipo, como a gente diz mesmo, frigorífico do Brahman, e vem evoluindo, né? Evoluindo muito esse trabalho de melhoramento genético, ele vem sendo praticado realmente pelos pecuaristas, e hoje a gente já consegue ver um Brahman brasileiro diferente do que o Brahman que chegou aqui no nosso país há 26 anos. Você concorda? Sem dúvida, Paula. O brasileiro, ele já tem um tino como selecionador diferenciado aí pensando no mundo, né? Os americanos muito pragmáticos, obviamente, que conduziram, né, um tipo de Brahma ganhador de piso. A gente tem que considerar que é um pouco mais forte para as particularidades do sistema de produção deles também. E aí, de repente, esse Brahma veio para o Brasil, já no primeiro momento, uma euforia muito grande com relação à raça, que basicamente ela estava aí orbitando as pistas de julgamento. E eu tive a oportunidade, né, de julgar muito esse Brahma no Brasil. E aí a gente já foi sentindo que o brasileiro queria algo mais, né? Oxa, se correção de umbigo não era tão importante para os americanos, para o Brasil era assim. Porque nossa pecuária é extensiva, né? Exatamente. Então precisamos de um umbigo um pouco mais corrigido.
e existe variabilidade genética para a gente conduzir o processo de seleção para isso. Então, o brasileiro já começou a atentar mais também para essa funcionalidade com relação ao umbigo. Se aprumos também eram mais necessários aqui no Brasil, justamente pelo que você acabou de relatar, né? Pelos nossos sistemas de produção. Poxa, então vamos melhorar ainda mais os aprumos do Brahma e vamos ganhar com isso. Porém, não podemos perder esse tipo carniceiro, essa conformação frigorífica que é, vamos dizer assim, é marca registrada da raça e aí acho que segue. E o Brahma percorreu uma carreira muito interessante dentro das pistas de julgamento, percorre, né, até hoje. Depois acho que podemos falar um pouquinho do pioneirismo do julgamento do Brahma Campo. Foi a primeira raça zebuína a adotar essa modalidade, né, William? E eu tive a honra de julgar, se não o primeiro, o segundo julgamento do Brahma Campo, Paula, junto com os companheiros, o Cadu Nassif e também o Lauro, né, da BCZ, dois técnicos fantásticos. E foi uma experiência muito legal. E essa inovação, enfim, a gente acompanha, né, outras iniciativas inovadoras dentro da Associação do Brahma, que tem uma sede muito legal aí no Parque Fernando Costa. E essas iniciativas têm que serem aplaudidas mesmo. Parabéns, né, para a associação. Enfim, o Brahma Jovem, aquelas atividades que rolam na Expo Brahma, na Expo Zebu, o julgamento a campo. E hoje o Brahma vem atuando mais a campo, né? Vamos dizer assim, eu acho que nesse momento em que passou a euforia maior do Brahma como uma novidade no Brasil, acaba sendo um momento mais maduro da raça. Onde é normal com qualquer raça isso, né? Tem sempre o auge, depois a poeira dá uma baixada. E isso é bom, gente. Não é ruim, não, né, William? É isso aí, Paulinha. Claro que tem muita coisa positiva nesse sentido, porque aí provas de ganho em peso a pasto passaram a ser mais difundidas, a pista continua como uma referência, né? Que eu acho importante essa apresentação em pista. É um momento de olhar para vamos dizer assim, para uma definição de true type na raça, um momento de fomento dentro das exposições, mas a coisa vai em grande volume, isso está acontecendo na pecuária do Brasil, que é a maior pecuária comercial do planeta. Então, o Brahma no campo ganhou essa força maior, a pressão de seleção aí para fertilidade acaba sendo mais forte, essa pressão de seleção para funcionalidade nos machos, abatendo aquilo que não serve para reprodutor e simplesmente disseminando ou vendendo aquilo que deva ser touro, que qualquer raça, qualquer criatório, por melhor que seja, tem que trabalhar com esse crivo, com esse critério de seleção. Não é tudo que nasce vira touro, nem tudo que nasce fêmea vira matriz, principalmente doadora. Então, a hora que baixa essa poeira, essa pressão de seleção mais forte acaba sendo benéfica para a raça, e não é à toa que a gente vem acompanhando essa grande evolução do Brahma Campo no Brasil, e fico muito contente em ter acompanhado essa história, já que eu tenho 25 anos como zootecnista, estou bem perto da... Metade da vida aí dedicada, né, à pecuária, ao agronegócio. O William tem muitos comentários aqui, pessoal acenando. Eu vou tentar ler os últimos e já te faço aí uma pergunta também. Pessoal elogiando muito o seu trabalho, o Rodrigo Casale aqui, o Felipe, Fazenda Terra Verde, Brahman veio para melhorar a produção de carne no nosso país, Brahman AOL. Parabéns pela aula de Zebu, William, e principalmente do nosso Brahman. O Marco Antônio, ele estava perguntando se você poderia explicar melhor a diferença do Brahman cinza para o Brahman vermelho. Segura aí que tu já responde essa. O Miyazaki, @desvalorizado em dólar, leva ao aumento da taxa de exportação. O Fernando, grande amigo, expert em genética, Dr. William, parabéns. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se você quiser responder essa
Ó, muita gente te mandando aqui parabéns, William. Se você quiser responder a do Marco Antônio, essa diferença do cinza pro Vamos lá. vermelho. Vamos lá. Primeiro com o Alex aí, que fala da arroba desvalorizada em dólar é um grande atrativo para exportação. Isso é fato, né, Paulinha? Você mesmo Sim. relatou que a China aumentou em 3 vezes a importação de carne do Brasil e ela tem um certo grau de exigência em qualidade, então a gente precisa, assim, dessa precocidade para atender ao boi China. Outros países também, vamos dizer assim, mesmo com a pandemia, alguns países restringindo a importação nesse momento pelo consumo interno, nunca exportamos tanta carne do Brasil. Isso que me deixa assim com uma grande segurança de que, primeiro, com esse câmbio do dólar aí, o nosso produto tem muita qualidade e um preço extremamente atrativo, ou seja, é um produto objeto de desejo do mundo todo, então não vamos passar tempo ruim com a carne bovina, não. E agora, voltando à raça, vamos lá, falando especificamente da raça, o Brahma branco cinza, ele tem uma população maior, né? E a diferença é simplesmente pelagem maior, maior quantidade, né? Quantitativamente, existe muito mais representantes do grupo do branco cinza. Se a gente pensar em influência de raças formadoras, existe sim no Brahma, no Red Brahma, como a gente falou, né, o Brahma vermelho, a gente enxerga uma orelha que às vezes tende a ligeiramente encartuchar um pouquinho, até fazer uma menção ao gavião. Então isso é influência do GIR, é influência do Indo-Brasil. Lembrando que eu vejo alguns rebanhos no Brasil, principalmente, que acabaram recebendo uma influência também do Sindh, né, que é essa raça vermelha que veio do Paquistão. E a gente tem uma maior influência dessas raças, então, na formação do Brahma vermelho. Lembrando que nos Estados Unidos, né, se a gente teve uma importação de cerca de 300 cabeças, fica muito claro, e a maioria era machos, eram reprodutores, que o Brahma foi feito em cima de cruzamento absorvente com as raças com as raças taurinas que existiam nos Estados Unidos. Assim como aconteceu no Brasil com o Nelore Mocho, teve uma influência também de raças taurinas existentes, o Tabapuã, enfim. Isso não é isso eu queria deixar muito claro que não é demérito, sabe? Fica às vezes uma questão, o puro indiano, o puro. Na verdade, esse conceito de raça é algo tão a partir de uma influência humana, né, com relação a caracterizar esses tipos dentro do bovino, mas o que importa mesmo é a gente ter uma definição de raça para o lado produtivo, e o Brahma foi muito nesse sentido. Então, eu estava falando que houve muito cruzamento absorvente, e com esse cruzamento absorvente, o Brahma conseguiu conciliar características muito interessantes das raças taurinas, que são muito boas, e fixar características zemuínas de adaptabilidade. E tem algumas coisas que eu acho até incrível. Por exemplo, o olho do Brahma é impressionante como é um olho rasgado, né? Um olho zebuíno, mesmo com toda essa influência do cruzamento absorvente, né? Lembrando que os taurinos têm aquele olho mais arredondado, com a órbita mais saliente. Uhum. O Brahma não, e como características da raça, até foi conhecido nos Estados Unidos como gado de orelhas grandes, né? Então, aquela barbelona batendo que é do zebu, que dá mais adaptabilidade, o próprio cupim e essa batida de orelha, que é muito diferente dos taurinos, né? Que tem a orelha que bate mais alta, mas essa orelha pendulosa, espalmada. Então, esse Brahma carcaçudo, com a barbeludo, quando caminha e vem com essas orelhonas assim, eu acho bonito demais. É uma raça que, particularmente, pelo biotipo e pelo tipo como um todo, me agrada muito. Então, a diferença é basicamente pelagem mesmo, o que se busca é a mesma coisa. Eu queria só reforçar que, com toda essa história do cruzamento absorvente, o Brahma tem um tipo sim, não só no Brasil como no mundo. Já tive a oportunidade de ver Brahma no Paraguai, na Colômbia. Jogou na Colômbia, inclusive, né? Na Foi o Bolívia. primeiro e acho que o único juiz brasileiro
Ah, tá julgando lá, tirando os americanos, foi você lá que julgou na Colômbia, né? É isso aí, Paulinha. Tive a oportunidade de julgar uma exposição em Caucásia, inclusive uma região que tem muito Brahma vermelho, lá na Colômbia. E mesmo antes de ter ido à Colômbia para julgar o Brahma, eu fui uma vez para ministrar um curso para os técnicos da Associação de Criadores de Zebu daquele país, a Socebu, colombiana. E quando eu fui, eu sempre, vamos dizer assim, super interessado nas raças e particularmente no Brahma, esse biotipo me chamou muito a atenção. Eu fiz questão de pedir para a associação o seguinte: ó, beleza, eu vou para aí, eu ministro esse curso para os técnicos, mas eu quero conhecer mais Brahma parindo a campo. Eu quero ver gramas em grandes extensões, porque no Brasil isso estava mais recente, isso ainda estava muito no entorno das pistas. E assim foi. Fui para lá, conheci esse Brahma americano, parindo de Brahma, parindo de Angus, em extensões grandes, né, extensões de pastagens. O Brahma colombiano já mostrou um tipo um pouco diferente do Brahma americano, um frame um pouco mais baixo, enfim, buscando animais menos exigentes em termos de aporte nutricional, portanto, mais apropriados para o ambiente de pastagem. E depois eu vi que aqui no Brasil também a gente começou a dar essa modelagem para o Brahma. Esse Brahma de frame maior, americano, muito exigente em termos nutricionais, acabou vamos dizer assim, cedendo espaço para esse Brahma de frame mais moderado, esse Brahma mais Funcional. apropriado. É isso aí, Paulinha. É isso aí. Mas a experiência na Colômbia foi muito legal, viu? Olha, você falou que viu lá, né, animais Brahman, frutos do cruzamento com Angus. E aí é um ponto também importante, né, William? Existe uma flexibilidade para ser trabalhada quem faz cruzamento industrial com a raça Brahman, tanto com os próprios zebuínos aqui no Brasil. É uma raça que vem sendo cruzada também com o próprio Nelore, que é a base do nosso rebanho, mas também com raças europeias, como você exemplificou aí, a raça Angus. É um coringa. É isso aí. Esse é um ponto muito importante, né? Dentre as características fortes no Brahma, uma delas é o temperamento, né? O gado Brahma é muito dócil. Não é um gado de grande reatividade, muito menos agressivo. E esse é um ponto muito positivo. E outro lado interessante é o lado do aleitamento. São reses muito boas de leite. Então, vamos dizer assim, para formar uma base para cruzamento com taurinos, o Brahma é muito interessante. Mesmo trabalhando já no cruzamento com os zebuínos, né? Lembrando que a grande raça em volume do Brasil é a Nelore. E aí o Brahma com o Nelore tem uma complementariedade muito legal para melhorar aí a questão do temperamento, do próprio leite também, e na complementariedade também, pegando boas características do Nelore. Lembrando que existe sim heterose entre raças zebuínas. Existe heterose até dentro de raça, por linhagens. Estendendo esse conceito um pouco adiante, existe heterose entre raças zebuínas, que já é maior do que a heterose dentro da própria raça. Ou seja, né, o Brahma com Nelore, o Brahma com Guzerá, e aí vai. E aí, obviamente, que tem uma heterose maior ainda quando se cruza uma base, um taurino, né, como o Angus, como o Hereford, enfim, numa base zebuína. Então, as possibilidades do cruzamento, tanto entre zebuínos como para formar uma base de cruzamentos com taurinos, é outra flexibilidade, como você chamou, outra, vamos dizer assim, outra característica importante para ampliar aí o universo, as possibilidades de utilização dessa raça que, mais uma vez, né, reforçando, foi uma raça que tomou conta dos trópicos e uma coisa que eu falo, Paula, vamos dizer assim, a gente pode ter um pouco de tonto, mas não pode ter tanto tonto assim do Brahma estar difundido em 70 países. Então, os próprios números, vamos dizer assim, eles são mais fortes Falam do que por si, né? falam por si. É isso aí. Então, acho que a gente conta um pouquinho dessas histórias para reforçar a parte conceitual. É isso aí. Ô, William, eu não conheço nenhum criador
que faça um trabalho de melhoramento genético, que invista em melhoramento genético e fala, opa, não, vou voltar lá, vou usar a cabeceira da boiada. Não existe isso, gente. E esse é um caminho sem volta, né, William? O criador, ele paga por um animal mais caro, lógico, mas o retorno dele é muito maior do que o investimento. Tem um slogan que diz mais ou menos assim: o que entra no seu rebanho é o que sai no seu extrato. Muito legal, Paulinha. É meio por aí. Eu sempre digo que genética é investimento, não é custo, né? O que o reprodutor pode agregar a um rebanho é muita coisa. Lembrando que genética também é cumulativa, ou seja, como você falou também, o melhoramento genético é um processo dinâmico. A gente sempre está melhorando, né? Buscando um aumento de produtividade geração pós geração. Lembrando que para melhorar a gente tem que medir. Então, os rebanhos seletivos, depois, né, vamos entrar já um pouco mais forte na parte conceitual do melhoramento. Os rebanhos seletivos devem medir para identificar os seus melhores e multiplicar os seus melhores de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais assertiva. Uhum. E nos rebanhos comerciais é a mesma coisa. Investiu em genética melhoradora, o seu rebanho vai melhorando geração após geração. E com isso a gente sempre diz que investir em genética tem que entrar ali na planilha da propriedade da fazenda como investimento, nunca como custo, porque esse retorno volta e volta muito às vezes mais. E trabalhar com boi de boiada hoje é a mesma coisa de um agricultor ir lá no paiol do vizinho e pegar um milho, Paulinho, e falar assim, eu vou plantar esse milho. Então, na era da agricultura de precisão, como é que ainda tem um pecuarista que usa milho de paiol ao invés de usar touros melhoradores? Isso é uma coisa que não justifica de forma alguma, né? Uma conta boba, porque um reprodutor, afinal de contas, não é um investimento tão grande assim. E, mais uma vez, não sou eu que estou falando, não. São estudos da BCZ, da Exalc, do Zé Bento da USP, e que a gente, em alguma coisa, teve a oportunidade de colaborar, que dizem que o investimento em cada unidade aí de genética, ele retorna muito mais aqui no bolso do produtor, Paulinha. É isso aí, olha, tô vendo um comentário aí um pouquinho atrasado, foi da sua resposta anterior, mas te parabenizando pela ótima explicação sobre o cruzamento industrial Fazenda Terra Verde. Obrigada, família Bendilate, sempre ligadinha aqui nas lives. E para complementar isso que você estava falando, tem também um ditado, né? O que a gente planta, a gente colhe, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Plantamos semente boa, nós vamos ter uma colheita farta. E o touro é a semente melhoradora da pecuária, é o que faz essa pecuária brasileira, pode ainda evoluir ainda muito fazer a pecuária brasileira evoluir ainda mais. Um abração para os Bendilate, né? Lá de Americana, tem propriedade em Marília, eu sou de Garça também. E, poxa vida, um abração, então, legal que está aí conosco, pai e filho, né? Imagino que estejam ligados aí conosco. Coisa boa, Paulinha, vamos lá. É isso mesmo. Olha, tem um comentário aqui, deixa eu ver, do Rodrigo Casale, falando que hoje não é live, hoje é uma aula. E uma pergunta aqui, tá um reflexo, deixa eu ver, acho que é do Herbert. Do André, tá? Em 2011, tive o privilégio de participar de uma aula de morfologia da raça Brahman, ministrada pelo Dr. William em Cuiabá. Foi um aprendizado e tanto. Queria deixar aqui o meu comentário. Um abraço a ele e a todos os amigos. Parabéns, William. O pessoal já está falando da parte, deixa eu ver aqui, genética mais nutrição. A gente já vai entrar nisso. Espetacular. Parabéns, professor William. Bom, vamos lá. Agora, William, sabe o que eu queria saber hoje? É muita gente, né, que
que fica fixado naqueles números referente às réguas de DEPES, é muito número, é muita informação. Eu queria saber até que ponto um criador deve ficar atento ao top 0,5%, ao top 0,1%, DK1, são tantas siglas. Que dicas, que orientações você pode dar nesse sentido? Olha, Paula, são as ferramentas, né? A ferramenta avaliação genética, indo já para a era genômica, né? Já estamos na era genômica, são informações super poderosas para nos auxiliar nas tomadas de decisão. O Brahma está aí nos programas de melhoramento genético da BCZ, que é o PMGZ, no GenePlus, na NCP, com cada vez uma base de dados mais robusta, o que nos permite uma interpretação melhor desses dados, mas vale ressaltar que existem características, primeiro, né, que não são contempladas nos programas de melhoramento, como a própria funcionalidade em umbigo, em aprumos, e mesmo cuidado com essa obsessão por um índice genético, já que o mais eficiente seria a interpretação da régua de DEPES, buscando incrementar aquelas características que são mais importantes para o seu processo de seleção em particular. Quando a gente foca só no índice, a gente pode chegar a um indivíduo que tem um índice altíssimo, mas de repente você precisa mais de habilidade materna no teu rebanho. Esse touro não é bom para isso. E aí você pode ser ludibriado, né? Não é ludibriado a palavra, na verdade você incorreu num erro por ir por uma solução simplista, sabe? Ao invés de interpretar o todo. Então, cuidado com essa busca obsessiva por índices, que primeiro podem conduzir a animais muito exigentes também, porque o índice contempla muito crescimento. E segundo, porque um animal pode ter índice alto e não contemplar aquelas características que mais lhe interessam, mesmo que tenham avaliações genéticas, como habilidade materna, ou você precisa mais de perímetro escrotal para ter para evoluir em precocidade sexual, e principalmente as características morfológicas que não são contempladas ainda em programas de melhoramento. E aí sim, uma seleção intra-rebanho seria legal, organizando provas intra-rebanho para qualquer um, Paula. Eu queria depois me colocar à disposição para quem quiser entrar em contato depois, para falar, puxa, como é que eu implemento uma avaliação intra-rebanho em casa? Como é que eu faço uma prova, né, de performance com a metodologia Brasil com Z dentro de casa? E já antecipando uma vontade nossa, agora ao vivo, vou falar até com o Paulinho Scatolinha aí, com outros criadores de Brahma, né, intimado, esse ano nós fizemos uma parceria com o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho e estamos fazendo uma prova muito completa com a raça Nelore. O ano que vem, meu desafio é, além de tocar essa prova com o Nelore, fazer uma prova com o Brahma, lá no Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, e aí avaliando eficiência alimentar, avaliando uma série de características na busca em definir melhor um protótipo do touro Brahma baseado no modelo do boi de corte que a indústria precisa. E, obviamente, que nesse sentido também a gente vai falar muito do Brahma, não só para fazer o macho precoce, pesado, mas também de deixar essa base mais funcional em casa, que são as fêmeas, né, Paula? Galera já tá, com certeza, William, e galera já tá falando, estamos juntos. Eu tenho certeza que a CBB, os criadores de Brahma, adoraram aí a sua ideia. Ô, William, e pegando assim, né, o finalzinho aí dessa sua última resposta, é a tal história. Acho que em tudo na vida, não apenas na pecuária, a gente deve buscar o equilíbrio, não andar nem só por um lado, nem só por outro lado, mas tentar caminhar ali no meio, né, William? Buscando a parte genética, como você disse, é uma das ferramentas mais preciosas hoje que a gente tem na pecuária, mas o olho do dono
é que engorda o gado, então não vamos esquecer da morfologia, do fenótipo dos animais. É nisso que você sempre trabalhou, que você fez o seu doutorado, o seu mestrado, é através, né, de acreditar nisso que você criou o Epemuras. Então, eu queria falar um pouquinho também dessa ferramenta. Olha, o Epemuras é uma forma da gente colocar a ciência no olho. Então, a gente sai das preferências pessoais, que são subjetivas, e entra em algo mais técnico-científico mesmo. Para mim foi um desafio no mestrado, quando eu apresentei isso para o Zé Bento, lá da USP Pirassununga. Olha, eu quero trabalhar com scores visuais, mas para programas de melhoramento. Pô, será? Isso não tem... Não sei se a comunidade acadêmica aceita bem. Bom, mas ele aceitou o desafio e nós iniciamos o meu mestrado na USP Pirassununga já para trabalharmos com avaliações visuais. E com isso, eu rodei trabalhos com tudo aquilo que existia no Brasil já de avaliações visuais. E no final nós ousamos em propor uma nova metodologia, que acabou por fim ser validada durante o meu doutorado e hoje é aplicada nos programas da NCP e também da ABCZ. E volto a reforçar, é uma forma da gente colocar ciência no olho, diminuindo a subjetividade. Paula, depois, né, com essa conversa do Bento lá atrás, estou falando de 98, quando ele falou, poxa, não sei se é bem aceito na comunidade acadêmica, os trabalhos que nós realizamos, nós publicamos já em 2 congressos mundiais de genética, nós publicamos em revistas de renome internacional e também nacional, ou seja, nós realmente validamos a metodologia cientificamente. E, além de ser, então, uma metodologia que permite a gente trabalhar a seleção para estrutura, que é frame, para precocidade, que é essa profundidade de costelas, para musculosidade, que é o arqueamento de costelas, evidência de massas musculares, para umbigo, que é importante no sentido de funcionalidade, para raça, no sentido de padronizar, fixar ainda mais os padrões raciais, isso dá homogeneidade para a progênie, para os aprumos e para a parte de dimorfismo sexual, ou seja, de sexualidade, macho com aquela cara de poucos amigos, fêmeas já mais delicadinhas, né, como a gente deve buscar. Enfim, é isso aí. Para a gente buscar tudo isso, o Epemuras é uma metodologia correta e a gente implementa eles nas avaliações intra-rebanhos. E a gente diz que o Epemuras é uma forma da gente padronizar a linguagem entre criador, né, selecionador, técnica e mercado, porque ele funciona também como um retrato falado. E aí, comercialmente, a gente pode trabalhar essa informação para aquele que, eu tenho um ambiente mais restritivo aqui, está na braquiarinha, então eu vou buscar um determinado perfil de Epemuras. Puxa, né, eu estou lá no Pará com uma fartura de produção de capim lá, posso trabalhar com esse perfil de touro. E aí a gente consegue customizar, né, a indicação da melhor genética, que é justamente o conceito que a gente chama de boi com bula. O animal tem uma bula, e aí a gente vai usar, então, entender melhor essa bula e usar a genética mais apropriada para que a gente cumpra os nossos objetivos. E essa bula é fundamental, né? A gente não vai na farmácia, compra um remédio, toma sem ler a bula, sem ter a bula, e assim acontece também, né, na pecuária. Lembrando que, William, é importante a gente falar que não existe um animal, você já comentou um pouquinho sobre isso, que seja bom para o meu rebanho, para o seu e para o do nosso vizinho. Então, cada criador deve saber, né, criar um planejamento, saber identificar de fato o que precisa ser melhorado no seu rebanho e por aí traçar, né, em qual animal, em qual touro eu devo de fato investir. É isso aí, é isso aí, é bem isso. Lembrando que não existe um animal ideal, e sim um animal próprio para você cumprir com determinados objetivos. Até a gente brinca nessa prova aí que é a busca pelo super touro, mas será que ele existe, né? A gente tem o campeão do Decathlon aí, mas será que o campeão do Decathlon ele corre tanto quanto o campeão dos 100 metros? Ele salta tanto quanto o campeão de salto em altura? Ele pode ele pode ir bem em médios, mas, né, em termos médios, mas, enfim, essa é um conceito que a gente ainda vai falar muito.
Eu estou vendo o Atos aqui com a gente também, que até é um parceiro, ele é parceiro da Androvet, trabalha com Brahma, até não só no Brasil, como em outros países do mundo. E na parte de andrologia, é um grande mestre e é nosso parceiro na prova do Nelore e vai ser nosso parceiro na prova do Brahma já Do no próximo ano, Brahma. Paula. É isso aí. Olha, o pessoal elogiando aí informações precisas, objetivas, com embasamento, a Associação do Brahma. Atenção, Paulinho, ACBB. Tem aí a pessoa adequada e indicada para propagar as qualidades da raça. Mas é sempre bom, né? Falar do que a gente gosta. A gente está falando hoje do Brahma, mas esse trabalho que vocês realizam, lembrando que é com várias raças, todas as raças zebuínas, não só zebuínas, com as raças europeias, os taurinos também. Então, gente, mas hoje é dia do Brahma, essa raça que, como a gente disse, né, William, vem contribuindo para a pecuária. Mas eu queria saber, na sua opinião, o que o Brahman ainda precisa lapidar, melhorar? Quais as perspectivas para a raça? Paula, um ponto que eu acho fundamental, não só para o Brahma, mas isso para qualquer raça de corte, né? Na verdade, para qualquer espécie que a gente esteja explorando zootecnicamente, tá? A parte de fertilidade é fundamental. Então, sempre, vamos dizer assim, definir a pressão de seleção para fertilidade em qualquer criador de Brahma é importante. Entender o que aconteceu com aquela matriz, se ela não emprenhou, se ela tem uma desculpa para não ter emprenhado e ela pode permanecer conosco, ou se ela realmente tem que ser desligada, né, do rebanho para a gente multiplicar, então, as outras mais férteis. Lembrar que nem sempre aquela que a gente olha e fala assim, puxa vida, é bonita, principalmente quando a gente, às vezes, associa para score corporal, né? Porque a reis que não emprenha ou a reis que dá pouco leite, ela geralmente está mais... ela não cedeu nada para o bezerro, então ela geralmente está melhor apresentada em termos de condição corporal. Cuidado para a gente não se enganar com isso. Vamos colocar, então, critérios de seleção mais objetivos para essa parte de fertilidade, que eu acho super importante. E um outro ponto que é um desafio para a Associação de Brahma e que a gente colaboraria também na parte de como definir a metodologia de coleta, é vigor de bezerro. O Brahma, vamos dizer assim, tem uma variabilidade genética muito grande para isso. A gente percebe que existem linhagens em que o bezerro logo nasce, é vigoroso, logo levanta, parte para a primeira mamada, que é fundamental. E existem linhagens que sofrem um pouco mais com isso. Vamos lembrar, por exemplo, né, falando de raças, o Nelore não conquistou o espaço que conquistou no Brasil à toa. Uma das características é justamente esse vigor de bezerro. Assim como o Hindu Brasil não é uma raça que caiu demais o número de indivíduos registrados pela associação, mas porque era um bezerro mais mole, cuidado com o tamanho de teto de vaca. E aí, o Hindu Brasil mesmo de hoje não é o mesmo Hindu Brasil de tempos atrás. E o Brahma de hoje, o Brahma de amanhã, com certeza não é o mesmo Brahma de 94 que veio para o Brasil, e o Brahma do século 21 não é o mesmo Brahma do século 20. Então, algumas coisas a gente pode sempre estar lapidando. Volto a reforçar, existem linhagens que são melhores ou piores para essa característica, então a gente pode sim selecionar, a gente só seleciona aquilo que tem variabilidade para isso, e que melhoramento genético é um processo dinâmico. Se é um processo dinâmico, gente, não adianta dormir de touca não, vamos estar sempre atento para aquilo que a gente pode implementar e implementar também a tecnologia certa, né? Cuidado com essa coisa, às vezes vem coisas milagrosas, né? Então veio a genômica, vamos parar de medir, a genômica é a solução para tudo. E não é bem assim. Calma, né? Calma, é uma super ferramenta, uma ferramenta que está em processo de calibração, vai ser importante, mas vamos atentar para outras coisas e vamos usar a tecnologia do jeito certo e lembrando que a base, o arroz com feijão bem feito, ele é fundamental. Depois nós vamos trabalhando com ajustes finos.
E tem mais uma pergunta aqui, inclusive do Paulinho, ele queria que você falasse um pouquinho o que é bom, lembrando que o Brahman é o zebu mundial, como a gente já disse ao longo da live, presente em mais de 70, 80 países. Ele quer saber se o que é bom no Brasil pode ser bom em outros países também ou não. A gente já falou assim de criação, né? Mas em termos de países, a gente falou que o que é bom para o meu rebanho pode não ser para o seu, mas de um modo mais abrangente. Paula, o primeiro ponto que eu queria deixar claro é o seguinte: o Brasil investiu muito forte em Brahma. Trouxe o que havia de melhor dos Estados Unidos, do Brahma do Chaco paraguaio, do Brahma colombiano. Então, na minha opinião, eu não tenho dúvida que nós temos um dos melhores, se não o melhor Brahma do mundo. E aí o Brasil, de importador, ele pode ser, sim, exportador do Brahma, porque nós estamos falando em atender um mercado tropical, né? A zona tropical do globo é onde os zebuínos têm um espaço maior, uma penetração mais forte, uma utilização mais eficiente. E nesse sentido, eu não tenho dúvida que nós temos muita identidade com o que outros países tropicais precisam, porque nós vamos falar de uma pecuária voltada para sistemas de produção a pasto, explorando o crescimento da gramínea nessa faixa do globo tropical, e alguns detalhes de particularidade que algum país precise mais ou menos. O Brasil também tem variabilidade para poder exportar. Eu acho que aí a gente cai num tema político, né? Às vezes não só de associação, mas a nível ministerial mesmo, da gente aumentar essas possibilidades de exportação do Brahma, né? O Paulo agora fala, por exemplo, do Brahma australiano, que é um Brahma, vamos dizer assim, a gente sabe que a hora que a gente sai da costa da Austrália, a gente vai para regiões que são muito desafiadoras em termos ambientais, né? A hora que a gente vai para o Outback ali, a gente está falando numa região semidesértica. E o Brahma é a raça que domina o rebanho australiano em termos numéricos. Se eles trocam material genético com os Estados Unidos, eu não tenho dúvida que o Brasil seria um país melhor para eles como uma fonte de genética. Agora, aí buscaria no Brasil, justamente com essa bula do touro, da genética, animais de frame mais moderado, animais, vamos dizer assim, que passaram por esse processo de provas que vão dar uma maior segurança em termos de certificação de qualidade. Enfim, eu acho que a gente tem, sim, variabilidade genética para chegar lá, mesmo considerando que o Brahma australiano já vem sendo desafiado naquele cenário há um bom tempo. E uma prova disso é até quando a gente viu o Brahma australiano vindo para o Brasil, como ele desempenhou no Brasil. Então, a gente tem uma noção de como seria o processo inverso, né? Por exemplo, quando o VPJ, o Valdomiro aí, trouxe alguns touros, inclusive mochos, né? Red Brahma aqui para o Brasil, e eu acompanhei o desempenho desses touros em algumas situações e foi muito bem. Talvez não era uma genética que desempenhava bem em cocheira, né? Para atuar em pista, justamente pelo processo de seleção, mas a campo foi muito bem. Então, a coisa é meio por aí. Tudo isso vai num conceito de interação genótipo-ambiente, mas eu não queria me aprofundar, não, porque a gente já tem pouquinho tempo e aí vira uma discussão muito técnica. Faltam praticamente 5 minutinhos. A gente está tendo hoje a audiência não só de criadores de Brahma, mas de pecuaristas de várias raças. Rodrigo Delgado, criador também, deixando aí um recadinho para você, parabenizando pelas explicações. A gente falou sobre alguns, né, desafios, não apenas do Brahma, mas da pecuária brasileira de um modo geral. Os desafios são sempre bem-vindos, porque eles nos motivam a fazer sempre o melhor, né? A gente dá o melhor do nosso trabalho em prol de uma cadeia produtiva que hoje sustenta a economia brasileira. Mas eu quero dizer, William, que as oportunidades que o Brasil, que a raça Brahman tem,
são infinitamente maiores que os desafios, não é? É isso aí, Paulinha. Só mandar um abraço para o Natan aí, que está nos acompanhando lá do extremo Carvalho. sul do país. E eu tive a oportunidade de jogar o Brahma em Esteio também, numa chuva, num frio, né, Natan? Mas foi uma experiência muito legal, né? O Zebuíno também entra no sul, enfim, entra muito assim para fazer o processo inverso no cruzamento que nós temos no centro-oeste, mas entra muito bem. E é isso, eu acho que nós temos desafios, mas temos um cenário extremamente promissor. O Paulinho já falou aqui, olha, o Brahma é a segunda raça mais exportada. Eu acho que já vai muito bem, Paulinho. Você, à frente da associação, tem feito um trabalho incrível. Mas, falando da quantidade, qualidade que nós temos no Brahma do Brasil, eu tenho certeza que esse volume exportado ele ainda vai ser ampliado e muito a partir do momento em que você é o embaixador, né, do Brahma, já tive a oportunidade de estar com você na Bolívia, enfim, é embaixador aí para outros países, mas tenho certeza que a partir do momento que outros países conhecerem um pouco melhor um trabalho que a gente vem a fazer aqui tenha fazendo o trabalho que a gente está fazendo no Brahma do Brasil, essa genética ainda vai voar mais longe ainda, viu, Paula? Pulverizar cada vez mais. Olha, o Ivan deixando o Ivan Ledic aqui com a gente, aí que bacana. Ficebu, abração, né? pro Ivan, viu? Isso é muito bacana, né? É uma raça, como a gente vem falando aí, global, né? O Ivan é professor também, mestre no GIO, principalmente aí, mas é um professor, enfim, na nossa área. E é mais uma figura que eu tive a oportunidade de estar junto na Bolívia, enfim, aí em outros lugares também. Sempre muito bom. Valeu, Ivan! William, 3 minutinhos para encerrar a nossa live. Passa rápido, né? A gente vai ter que fazer parte 2, parte 3, tá? Porque tem muitas coisas para aprofundar que não deu tempo hoje, não. Já Paula. te titularam aí como porta-voz, tem essas novidades para o ano que vem que você propôs. Agora, William, de um modo assim simples, quais os principais tópicos para a gente encerrar essa live que você colocaria como lição de casa para o pecuarista brasileiro? Bom, primeiro ponto, né, que eu abordei logo no começo, o Brahma para mim veio com uma referência em modelo de carcaça, isso nós não podemos perder. Nós devemos ganhar ainda cada vez mais. Trabalharmos como temos feito na parte funcional dos animais, né? Então vamos seguir nesse modelo e medir, vamos medir mais, vamos promover mais provas dentro da fazenda, vamos promover juntos essa prova no Instituto de Zootecnia de Sertãozinho e dar visibilidade e tirar, vamos dizer assim, que seja uma fonte de genética Brahma para o Brasil e para o mundo, saindo dessa prova, onde a gente vai avaliar muita coisa. Então vamos medir, vamos avaliar, vamos seguir nessa dinâmica do processo de melhoramento, que é uma dinâmica, né, um processo contínuo. E vamos conversar mais, Paula. Eu agradeço demais a você por tocar uma conversa tão gostosa aqui, a associação pela oportunidade. E para mim vai ser um prazerzão a gente, enfim, continuar essa prosa, talvez com um objetivo mais específico em outro momento. Obrigado a todos que nos acompanharam. E é isso aí. Vamos que vamos, porque o agro não para. E, enfim, né, Paula? E o Brasil... Como você sempre diz, é isso aí, gente. Vamos que vamos, né? O William sempre fala isso, encerra os artigos dele dessa maneira. Olha, querido, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por esse bate-papo tão prazeroso. William, ele foi meu professor de julgamento lá na ABCZ, já faz um tempinho isso, mas são tantas histórias, tantas recordações que a gente guarda na memória e guarda aqui no coração também. Muito obrigada, que Deus te abençoe sempre. Sucesso, tamo juntos. É isso aí, Paulinha. Tamo junto. Olha, falta um minutinho. Eu queria lembrar que o William já se dispôs. Para quem tiver dúvida, entra em contato com a Brasil
com Z. A equipe show tá lá esperando vocês, tá bom? William, até a próxima. Tchau, tchau. Gente, e amanhã tem mais. Semana do Brahma, um Zebu Mundial, ao meio-dia. Nosso papo vai ser sobre PENAT, o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens. Eu vou conversar com o Lauro Fraga, lá da BCZ, uma live assim sensacional. É importante a gente mesclar, né? A parte que mostra os criadores, a parte técnica. Então, eu espero vocês ao meio-dia. Um beijo grande. Ótima quinta-feira para todos. Tchau, tchau.